Imaculada Conceição. Hoje vamos acabar com todas as dúvidas referentes a esse dogma. Vem comigo, roda a vinheta. De catequista para catequista. Eu sou o Rodrigo Marques, aqui do Santuário Diocesano em Jundiaí. Quero falar com você hoje sobre 6 passos importantes para entendermos definitivamente o que é a Imaculada Conceição. Às vezes fica uma dúvida, né? Nós não sabemos muito bem o que é, às vezes engasgamos para falar. E atenção, o 6º passo ele vai ser interessantíssimo para que você possa muitas vezes refutar e falar com aquelas pessoas que às vezes não entendem muito bem o dogma. O 6º passo ele é interessantíssimo. Então, como é que foi proclamado este dogma? O Papa Pio IX, em 1854, no dia 8 de dezembro, ele lançou a bula Ineffabilis Deus. Nesta bula ele proclamava o dogma da Imaculada Conceição. Mas afinal, o que é? Vamos lá então, vamos por passos. A primeira grande dúvida é a quem se refere a Imaculada Conceição. Às vezes existe uma certa dificuldade de entender porque nós confundimos. Nós imaginamos que a Imaculada Conceição está falando do nascimento de Jesus. Mas não, calma lá. Nós estamos falando do nascimento de Maria. Apesar do nascimento dela não ter sido um nascimento virginal, pois foi através da relação dos seus pais que ela nasceu, mas ela teve uma condição especialíssima. Deus olhou por ela desde o seu nascimento, então a sua concepção foi imaculada, livre de qualquer mancha. Mas então o que significa verdadeiramente Imaculada Conceição? Vamos recorrer ao bom e velho catecismo para saber o que significa? Se você tem ele aí, abra no número 490. Para ser mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. No momento da anunciação, o anjo Gabriel a saúda como cheia de graça. Efetivamente, para poder dar o assentimento livre de sua fé ao anúncio da sua vocação, era preciso que ela estivesse totalmente sob a moção da graça de Deus. Ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de que Maria, cumulada de graça por Deus, foi redimida desde a concepção. É isso que confessa o dogma da Imaculada Conceição, proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. A Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus onipotente, em vista dos mistérios de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada, imune de toda mancha do pecado original. Aí nós entramos no 3º ponto. Então isso significa que Maria nunca pecou? Justamente, Maria nunca cometeu pecado algum. Porque Deus antecipou os benefícios da redenção de Jesus Cristo. Então ele quis preparar, ele quis deixar Maria pura, imaculada, sem mancha, para o grande momento da salvação, o grande momento da história, que era o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nada mais digno do que isso, nada mais justo de que o vaso onde ia carregar a maior preciosidade que veio até nós, que é nosso Senhor Jesus Cristo, nascesse em um corpo sem mancha, sem a mancha do pecado. Aí, um 4º ponto, nós podemos pensar assim, então isso quer dizer que Maria ela não precisava que Jesus morresse na cruz? Nós podemos chegar a essa conclusão, já que ela nasceu imaculada e a morte e ressurreição de Jesus obviamente foi depois disso, significa que ela não precisava? Negativo. Vamos buscar mais uma vez refúgio no Catecismo, no número 492. É lá que nós temos a resposta. E catequistas, antes de começarmos, eu quero te falar uma coisa, de ler esse número. Busquem muito refúgio aqui no Catecismo. A gente tem todas as respostas aqui. Às vezes nós acabamos nos enrolando e fugimos, às vezes, dos assuntos, porque nós não pesquisamos. Corra aqui, hein? Pesquisa no Catecismo. Esse daqui me salva muitas vezes. E uma coisa, você não precisa decorar o Catecismo. Ele é uma fonte de pesquisa. Não caia nessa bobagem de que eu tenho que saber de cor. A gente sabe mais ou menos onde tem certo assunto, determinada palavra, determinado tema,
Mas assim, ele é uma fonte de pesquisa, você não precisa decorar, precisa apenas conhecer e ter em mãos. Vamos lá então para o número 492. Esta santidade resplandecente, absolutamente única, da qual Maria é enriquecida desde o primeiro instante da sua conceição, lhe vem inteiramente de Cristo. Em vista dos méritos de seu Filho, foi redimida de um modo mais sublime. Mais do que qualquer outra pessoa criada, o Pai a abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, nos céus, em Cristo. Ele a escolheu nele, ou seja, o Cristo, desde antes da fundação do mundo, para ser santa e imaculada em sua presença de amor. Os padres da tradição oriental chamam a Mãe de Deus a toda santa. Celebram como a imune de toda a mancha do pecado, tendo sido plasmada pelo Espírito Santo e formada como uma nova criatura. Pela graça de Deus, Maria permaneceu pura de todo pecado pessoal ao longo de toda a sua vida. Olha como o Catecismo nos explica muito bem cada um desses pontos, né? Às vezes nós não sabemos muito bem como falar, mas está aqui, está no Catecismo. Então, Maria sim, precisava que Jesus Cristo morresse na cruz. É que para ela foi antecipado esses méritos. Então, num próximo ponto, nós podemos fazer um paralelo entre Maria e Eva. Entre Jesus e Adão. Um detalhe interessante que muitas vezes nós não levamos em consideração é que Eva e Adão, eles foram também concebidos, ou seja, sem essa mancha do pecado original. Eles cometeram depois. Mas, por conta do pecado, por conta da desobediência, eles acabaram, vamos dizer, condenando toda a humanidade. Então nós já não estávamos mais destinados a esta santidade. E é em Cristo e em Maria, que também são, a exemplo de Adão e Eva, gerados imaculados, é que vem a nossa salvação. Então Jesus é o novo Adão e Maria a nova Eva. Este é o paralelo que podemos traçar entre o livro do Gênesis e o Novo Testamento. E por fim, quero falar com vocês aquela promessa que eu fiz do último número, que todas as vezes que te procurarem para falar mal de Maria, nós temos essa cartada para dar. Mas antes eu quero te pedir uma coisa. Para saber que você está assistindo o nosso canal, para saber que você está aqui na nossa sala de aula, no nosso bate-papo, eu gostaria que você colocasse um joinha aqui embaixo. Sabe esse positivo que tem? Coloca um joinha e escreva abaixo nos comentários de qual cidade, paróquia você está falando. Aí nós podemos saber onde está alcançando a nossa catequese e assim podemos produzir mais material, mais conteúdo para vocês. Vamos então para esse último número? Então vamos falar agora do último ponto, aquele que eu prometi para vocês. Às vezes pode surgir a pergunta, principalmente às vezes no mundo protestante, aquelas pessoas que querem conversar com você e tirar a importância de Maria da história. E nós podemos responder da seguinte forma, quando eles fizerem a pergunta: era mesmo necessário para Deus que Maria fosse imaculada desde a sua concepção para que Jesus nascesse dela? Não, mas era o mais apropriado. A Igreja fala apenas da Imaculada Conceição como algo próprio, apropriado, algo que faz de Maria uma morada certa, ou seja, uma morada adequada para o Senhor, para o Filho de Deus, não algo que era necessário. Assim, em preparação para definir o dogma, o Papa Pio IX declarou, e por isso afirmaram os padres da Igreja, que a mesma Santíssima Virgem foi por graça, limpa de toda mancha de pecado, livre de toda mácula de corpo, de alma e de entendimento, que sempre esteve com Deus, unida com Ele numa eterna aliança, que nunca esteve nas trevas, mas na luz, e de conseguinte teve aptidão à morada para ser a morada de Cristo, não por disposição corporal, mas pela graça original. Pois não caía bem que aquele objeto de eleição fosse atacado da universal miséria, pois, diferenciando-se imensamente dos demais, participou da natureza, não da culpa, mas ainda muito mais convinha que, como o unigênito teve o Pai no céu,
a quem os serafins a exaltaram por Santíssimo, tivesse também na terra mãe que não houvesse jamais sofrido diminuição no brilho da sua santidade. Maria não teve a diminuição por conta do pecado, sempre pura, para que recebesse o Cristo Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.